projeto, a princípio, ambicioso de subir, né, para a Série C, e eu fui com contrato até o final do Paulistão, né, de 2023, desse ano. E aí, não passamos da primeira fase na Série D. Um time com uma folha alta para a divisão, não passamos da primeira fase. E nesse momento, eu fui conversar com Deus, né? Falei, pô, Senhor, acabou o ano em julho, não tinha mais competição, não passamos da primeira fase, as inscrições na Série C, elas já tinham encerrado, e como eu estava na Série D, não passei pela primeira fase, praticamente o mercado ele diminui, coisa normal, né, dentro do futebol. E aí, assim, começou que foi mais um momento difícil ali comigo, nesse tratamento ali meu com Deus. E aí um belo dia um amigo me ligou para assistir um jogo em Novo Horizonte. E como eu tinha tempo, fui. Um amigo bem pessoal. E aí eu fui, chegando lá, várias pessoas conversando comigo. Pô, Jé, tá em casa, acabou lá a Série D, tá sem contrato. Falei, não, eu tenho contrato até a final do Paulistão, mas, cara, tô esperando algo e tal. Não, vamos ver, pô. Vamos ver aí, conversar com o pessoal pra te trazer pra cá. Falei, amém. Tô aí, cara. E aí, dos dois times, era Novo Horizontino e Vila Nova. E um deles justamente era o Marlone. E aí ele falou pra mim, pô, Jé, nosso goleiro aqui se machucou. E, pô, vou conversar com o pessoal, né? Você tá disponível? Então eu falei, amém. Amém. Isso num sábado. No domingo, meu amigo Felipe Alves, que hoje tá no São Paulo, goleiro, ele ia fazer a estreia dele pelo São Paulo contra o Atlético Paranaense, em Curitiba. Aí eu assisti o jogo, 4 horas da tarde, o Felipe até pegou um pênalti nesse jogo, estreia dele. E acabando o jogo, eu super feliz por ele ter, né, disputado o primeiro jogo dele pelo São Paulo e tal. E aí me deu um sentimento muito ruim, assim, naquele momento. E aí eu fui pro quarto, orei e pedi perdão pra Deus, porque me veio muito no meu coração que eu tava fazendo movimentos pra eu mesmo me empregar. E aquele momento de dificuldade, de dúvida, porque o ano praticamente tinha acabado. E eu sabia o trato que eu tinha feito com Deus ali. Ele ter me dado paz, eu só precisava descansar. E aí falei, Senhor, desse jeito assim, minha esposa é de prova, ela falou assim, eu falei, Senhor, desculpa pelos movimentos que eu tô fazendo. Eu só te faço um pedido. Se não for pra você ir comigo, tira tudo o que tiver. Agradeci a Deus pela saúde, por tudo que Ele tinha me proporcionado no final de semana. Segunda-feira era mais um dia, que Deus me desse proteção. Na segunda-feira o Marlone me ligou. Jé, como é que tá, irmão? Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele falou, cara, falei com o pessoal aqui, cara, nada. Não deu certo. Eu falei, amém, meu irmão. Amém. Obrigado só por você ter tentado, tá tudo certo. Na terça-feira o Bruno do Novo Horizontino, Jé, cara, tentei aqui, o pessoal falou que não vai dar. Falei, Brunão, obrigado, irmão. Tá tudo bem. Na quarta-feira eu fui treinar, ainda estava mantendo a forma na Ferroviária, fui treinar. Antes de chegar no clube, eu recebi uma mensagem no telefone. Era o gerente de futebol. Falou, Jé, você tá chegando no clube? Eu falei, tô. Ele falou, antes passa aqui na minha sala que eu quero bater um papo com você. Eu falei, tá bom. Acho que eu vou ser mandado embora. Né? Passa na RH. Falei, passa lá. Falei, amém, tá bom. Cheguei, estacionei o carro, orei. Senhor, guia, esteja comigo nesse momento, independente do que for acontecer. Não me abandona, Pai, nesse momento. Tá gerando dúvida no meu coração, mas eu entrego a Ti todas as minhas aflições. E aí, esse gerente de futebol me deu bom dia e falou, Jé, vou falar pra você, cara, o Ituano ligou pra você ser emprestado pra lá. Nas mesmas condições do contrato daqui. Aí eu lembrei do domingo, isso na quarta, no domingo da oração que eu tinha feito. Pra que Deus tirasse tudo que fosse pra ele, se ele não fosse comigo. E eu não pensei 2 vezes, eu sabia que era Deus que tava por trás disso. E aí eu falei pra ele, tá bom, pode falar pra eles que eu vou. Tá fechado.
sem saber qual era a condição, se eu ia jogar, se eu não ia jogar, se eu ia ser terceiro goleiro. E aí desci só pro vestiário, não podia treinar, porque eles iam fazer toda a questão de empréstimo. Liguei pra minha esposa, falei, amor, você não sabe o que aconteceu. Porque quando eu tava na Série D, a C já era uma boa, né? Agora a B era algo muito longe dos meus... Sobrenatural, né? Falei, cara, como é que pode? Eu não passei da primeira fase na Série D, cara. Você pulou 2 divisões. Como é que eu vou pro Ituano? Falei, amém. Vambora, tudo certo. Enfim, e aí, cara, conversei com a minha esposa e no final do dia eles me ligaram, né? E aí eu liguei pra um amigo meu que também tava aqui, o Carlão, na época. E aí liguei pra ele e falei, pô, Carlão, cara, acertamos aí, amanhã eu vou me apresentar. E ele falou, pô, Gé, e eu acho que você vai vir pra jogar. Eu falei, como é que é? Pra jogar? Ele falou, o goleiro que tá aqui foi pro Juventude. Eu falei, que isso, cara? Brinca não. Falei, falou sério. Falei, amém. Pô, se eu vou jogar ou não, não importa, mas tô indo. Falou, beleza, mas acho que vai ter uma chance aí, pelo menos você ter uma oportunidade. Falei, beleza. E aí ligou, acertou todas as partes, né, de contrato. E aí, cara, eu cheguei na quinta-feira em Itu, treinei na sexta, no sábado o time teve um jogo em Goiânia, e na terça-feira eu estreiei, cara, contra o Sport. Ganhamos, e nesse ano, assim, né, que foi ano passado, quase subi pra Série A. Então, assim, de um passo de fé mesmo, né, de você ter uma proposta financeiramente que enche os olhos, mas que você não sente paz no coração de ir, e faz um trato com Deus de que você só vá se Ele for contigo. E assim foi comigo, e eu pude desfrutar, né, de tudo aquilo que Deus tinha feito comigo, dessa porta que Ele tinha aberto. E desde então, cara, assim, depois do Paulistão, e assim, a perspectiva não é só por dar certo, porque Ele estava comigo no deserto também. Então, assim, eu pude entender nesse relacionamento que Deus, Ele tem total condição de mandar Jesus para viver entre nós, para nos reconectarmos com o Pai, e Jesus dizer, eu sou a chegada. Mas Ele diz, eu sou o caminho. Então, quando Ele confirma para você que Ele é o caminho, é porque Ele vai estar contigo, independente das circunstâncias, seja no deserto, um momento de lapidação, seja no holofote maior que possa acontecer, que realmente foi esse ano na minha carreira. Então, assim, tudo isso eu tenho falado para os mais próximos a mim, que eu tenho vivido, assim, uma vida com Deus de prova, mas também de alegria, de lapidação, continua me moldando dia após dia, tem apresentado pessoas, né, para estar junto comigo, que realmente me ajude nos momentos, né, de dificuldade, irmãos de fé, que são pessoas extremamente importantes na nossa vida também. Então, assim, eu já não me preocupo mais se o Ituano vai querer renovar comigo, aonde eu vou estar ano que vem, o que vai acontecer. Eu me importo em todos os dias dar o melhor de mim e ser o melhor que eu posso para Deus. E aí Ele garante o que tiver que ser, aonde Ele quiser me levar, Ele vai me levar, o que Ele quiser fazer. Então, em cima disso, assim no meu casamento também, então eu tenho percebido que há uma integralidade grande, né? Seja na parte profissional, seja na parte pessoal, no meu casamento, nas minhas amizades, eu tenho vivido muito isso, né? Essas tomadas de decisão importante, de você também poder dar um conselho, de você estar com os ouvidos abertos para ajudar um irmão numa necessidade, assim como o Marlone fez comigo no momento mais importante, né, da minha vida pessoal, assim, porque se não fosse ele especificamente naquele momento, eu talvez não estaria vivendo, né, tudo aquilo que eu estou vivendo hoje. Então eu agradeço muito a Deus por isso, por Ele ter sido peça principal nessa minha mudança, né? E de você entender que você, quando entende quem você é para Deus,
você entende também que, assim, quem te vaia não vai o Ricardo, não vai o Thiago, ele vai a sua produção. E quando ele te elogia, ele não elogia assim o Ricardo, nem o Thiago, nem o Gé. Ele elogia a nossa produção. Então nós não mudamos quem nós somos. Se você tá jogando, se você não tá, seja no futebol, na vida pessoal, né? Quem somos para Deus? Então eu acho que esse é o mais importante, esse é o segmento principal, porque aí você entende, né? Já não é mais uma vida com Deus que assim, eu faço tudo bonitinho, tudo certinho para que Deus me dê vitória. Então não vira algo de barganha, né? Vira uma vida mesmo, assim, cara. Se precisar lapidação, tá tudo certo. Me lapida, Senhor. Se for para eu ser um filho melhor, se for para você falar um não para mim, numa necessidade, amém. Eu vou respeitar, vou obedecer. Então é simples. Para ter uma vida com Deus, é obediência, obra e oração. Não tem jeito. É isso que é os pilares mais importantes para mim, assim, né? De um sucesso, e entender também quando o vento forte vem, que ele tem total condição de abrandar qualquer vento, né? Qualquer coisa. Então, se ele, nesse tempo, eu tenho aprendido que ele esteve no meu barco. Eu acho que esse é o mais importante. Se ele tá no barco, tá tudo certo.